diz que, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Amém. Glória a Deus. Olha bem, aqui essa passagem, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele dá testemunho diante ali do povo, dos maiorais, e falando de Deus, desde o início, quando Deus se revela à humanidade, desde Gênesis, os profetas, ele vem discorrendo e chega até Jesus, e fala, e ele chegando aqui nessa passagem, ele foi falando de Jesus, ele foi apedrejado. Diz aqui no verso 51, não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Então, ele fala aqui de perseguição, ele fala aqui de resistência ao Espírito Santo. E isso não é novidade ainda, né? Os homens sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é invisível. Ele é a pessoa de Deus e ele não habita, quer dizer, ele não mora em santuário feito por mãos humanas. O que os homens fazem? Por não ver o Espírito Santo e por resistirem ao Espírito Santo, mas por quererem o Espírito Santo, por desejarem o Espírito Santo, eles fazem santuários, não é? Fazem de ouro, fazem edificações impressionantes, monumentais, fazem de ouro, de prata, de madeira odorífera, de coisas preciosas. Fazem também objetos segundo a arte dos ourives e dos artífices. Também fazem representações do que lhes parecem ser o Espírito de Deus, parecem ser Deus, né? Pintam aí figuras em suas vestes, né? Fazem objetos, colocam representações nas paredes das casas e fazem ali reverência às coisas que mão de homens fizeram. Fala assim, mas é para a gente ter um contato, é para a gente ter uma reverência, mas não é nada disso o que Deus veio fazer para nós, para a humanidade. Ele não habitando em santuário feito pela mão do homem. Isso aí, quando Jesus estava saindo ali com os discípulos do templo ali de Jerusalém, feito com todo o esmero de uma edificação que impressionava, e ao saírem, eles falam com Jesus o seguinte, falam assim, olha que belas pedras, né? Olha que edificação perfeita, realçando ali as coisas materiais e físicas da edificação do templo. E Jesus falou para eles, falou assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, quer dizer, que não seja derribada. Então, tudo que o homem construir com as suas mãos,
para se relacionar com Deus vai ser destruído, não vai permanecer. São coisas que vão ficar na terra, são coisas efêmeras e são coisas que não podem de forma alguma regenerar a natureza decaída do homem, porque toda a natureza humana foi decaída. A natureza humana passou se distanciou de Deus, se divorciou de Deus, não dando ouvidos e crédito às coisas de Deus. E Jesus, ao dizer que aquelas pedras, aquela edificação não subsistiria e não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, mas em outra passagem ele fala que vocês destroem esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Olha bem, E aí ele foi acusado, foi uma das acusações contra Jesus. Falou assim: olha, ele disse que ele vai derribar esse templo, o templo, e vai reedificar em 3 dias. Olha, gastaram 40 anos para edificar esse templo e ele agora vem, e fala que em 3 dias ele vai reedificar. Como pode? Mas por que Jesus falou isso? Porque ele, sendo homem, 100% homem, 100% Deus, sendo ele o único doador do Espírito Santo, ele está dizendo que ele habita não em santuário feito pelas mãos dos homens, não em objetos feitos pelas mãos dos homens, não em templos. Você pode fazer o templo mais suntuoso que você possa imaginar e que os seus haveres possam comprar ali os elementos para edificar. Ele não é isso que ele veio, a proposta dele, não é essa a promessa dele. A promessa dele veio para mudar, regenerar a natureza do homem. Por isso que ele não habita fora, ele quer habitar dentro do homem. O homem passa a ser casa de Deus, habitação de Deus, o homem interior. Por isso que ele falou com Nicodemos. O que ele fala com Nicodemos? Nicodemos queria saber como fazia, para herdar o reino de Deus, E em outra passagem Jesus fala que o reino, e perguntaram para Jesus: onde está o reino de Deus? Ele falou assim: ele não vem de forma aparente, Ele não vem de forma aparente, e se bem que ele não está longe, ele está dentro do homem, ele está dentro de vós. Olha bem, e em respondendo a Nicodemos, ele diz o seguinte: aquele que não nascer da água, a simbologia da água, Jesus está fazendo uma referência à palavra de Deus, às Escrituras. Aquele que não nascer dela, quer dizer, que não amar as Escrituras, que não amar as palavras de Deus, porque fala: aqueles que me amam as minhas palavras. Não adianta você falar que ama a Deus se você não ama a sua palavra, porque Deus e a sua palavra, eles são um só. Ele elevou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Então, pela sua palavra, nós podemos ser regenerados, nós podemos ser reconstruído que a nossa mente corrompida por ideias e crenças erradas, por falsas doutrinas. E o que é evangelizar? É trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus. É você pensar de acordo com Deus, é você falar de acordo com Deus, é você viver de acordo com Deus.
Então você passa a ser regido pela palavra de Deus. Mas Jesus não fica apenas na palavra, porque ele fala: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida, porque a palavra de Deus gera vida. E ele fala para Nicodemos, completando a resposta, ele fala: aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha bem, como entrar no reino de Deus? Primeiro, recebendo a palavra de Deus. Não é por presunção humana, achando que é justo o suficiente para herdar o reino de Deus. Não, é para se conformar, é para se ficar na palavra, viver conforme a palavra, pensar conforme a palavra, agir conforme a palavra de Deus. Então quer dizer, trazendo todo o pensamento cativo à obediência, sendo guiado pela palavra de Deus. Mas aqui não é somente pela palavra, porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Agora você recebe a palavra, mas você precisa receber também o Espírito. E o Espírito é invisível e ele quer achar morada dentro do homem. E como ele vai? Ele falou assim: receberam a minha palavra, agora recebem a mim, né? Recebem ao Espírito Santo. Mas como receber o Espírito Santo? Quando você se coloca de acordo com a palavra, você concorda com ela, e você então recebe a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Você concorda com o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Você recebe a pessoa de Deus, quer dizer, este é o meu guia, este é o meu mestre. E Jesus falou: não tereis outro guia, eu serei o seu guia. Não tereis outro mestre, eu serei o seu mestre. Quer dizer, eu vou ensinar vocês, eu vou guiar vocês, na verdade. Mas como ele vai guiar a nós, vai guiar a humanidade na verdade? É através da sua palavra. Não há operação, não há entrada do Espírito Santo em nós, em nosso coração, sem que nós estejamos de acordo com a palavra de Deus. Primeiro recebendo a palavra de Deus, concordando com a palavra de Deus, então nós abrimos o nosso coração e abrimos a nossa boca, porque com a boca se confessa, com a boca nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, e com o nosso coração nós cremos que assim é. Então o Espírito de Deus vai achar morada em nós, ele vai habitar dentro de nós. Enquanto a humanidade fala da habitação de Deus em coisas, em objetos, em lugares, mas não é esse o propósito. O propósito é Deus quer morar dentro do homem, através do seu Espírito, do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como Jesus bem caracterizou o Espírito Santo, ele falou: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Ele não pode mentir para você, porque ele é a própria verdade, ele é a verdade. Ele não vai levar você a uma adoração adulterada, a uma adoração errada. Ele não vai guiar você a outros deuses, a você seguir a outros deuses, a você seguir a outros mestres, mas ele leva você a seguir a verdade de Deus. E Jesus é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele trouxe a palavra do céu para nós, a palavra, as Escrituras, para que nós tenhamos uma novidade de vida. Isso é que se chama conversão.
Quer dizer, o homem está seguindo um caminho, ele está como uma ovelha perdida que não tem pastor. Qualquer caminho para ele é caminho, qualquer atitude dele ele acha que está certo, ele é guiado pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios raciocínios, e ele então se justifica que ele está certo no seu comportamento, mas o Espírito de Deus, sendo o Espírito da verdade, ele então, ao recebermos a ele passa a nos direcionar em toda a verdade de Deus. Ele nos amolda a verdade de Deus. E aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia diz: andai no Espírito, capítulo 5, verso 16, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Carne aqui são os desejos inapropriados, deturpados, humanos, os desejos desenfreados, humanos. Ele veio colocar em nós uma disciplina. Ele é o nosso disciplinador. Ele não é um Deus castigador. Ele não é isso. Ele é um Deus que é Pai. Eu serei o vosso guia, eu serei o vosso Pai. Ele é o que guia na verdade, ele é o que coloca o homem no caminho dele, e não no caminho que o homem deseja, com a corrupção dos seus pensamentos e com os desejos desenfreados do seu coração. Ele é como um bom pai de família que corrige ao filho a quem ama. Ele vem nos colocar correção, ele vem nos colocar disciplina, ele vem nos educar na reta justiça, ele coloca em nós e trabalha em nós para que o nosso caráter seja conforme o seu caráter, refletindo nós o caráter de Deus. Ele veio trabalhar, ele não quer coisas exteriorizadas, mas ele veio trabalhar com o nosso interior, mudando o interior nosso, E ele fala aqui: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne, ele fala carne que não é um corpo físico, são os desejos humanos, que não tem disciplina, que não tem obediência a Deus, que se rebela a tudo que se chama Deus, que não se coloca sob o manto de Deus, Então ele fala: essas obras são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, olha bem, aqui tudo que é sujeira humana, que é transgressão humana, que não reflete um caráter santo de Deus, é para ser arrancado da natureza humana, de dentro de nós. São obras da carne, a cobiça, a inveja, o medo, os ciúmes, a indisciplina, a rebeldia contra Deus, são as falsas doutrinas, são a religiosidade exteriorizada, mas que não produz mudança interior nenhuma. É essa disciplina que nos vem trazer. E as pessoas muitas confundem, falam assim: Deus, não faça isso que Deus castiga. Não é isso. Deus quer corrigir, porque ele fala que ele corrige a todo aquele que vem a ele, e ele açoita a todos aqueles que são dele.
Porque não é questão de castigo, é questão de vara, é questão de açoite, é questão de disciplina. A pessoa que anda fora dos caminhos, que não observam a palavra de Deus no seu caminho, ele vai apanhar, né? Ele vai ser corrigido como um bom pai de família corrige um filho quem ama. Quem de nós não fomos corrigidos por nossos pais? Para quê? Para o nosso mal? Não, para o nosso bem, para que pudéssemos ser homens e mulheres melhores, não aqueles que produzem coisas ruins, frutos ruins, mas para que seja o orgulho do pai e o orgulho da família e da mãe. Então, e ele fala aqui, então, eu moro dentro de vocês, vocês ouçam a minha palavra, eu vou ajudar vocês, eu vou transformar vocês, sejam guiados pelo meu Espírito. Quer dizer, ouçam o meu Espírito, ouçam as minhas palavras, filho meu, atenta, ouve as minhas palavras, né? Adquire a sabedoria, porque ela acrescentará a vocês anos de vida e de paz. Quer dizer, ele veio para fazer você feliz, ele veio para fazer você próspero em tudo que você colocar nas mãos, para que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você empreender, para que você reflita o caráter de Deus, para que todos que venham olhar em você, conviver com você, vai achar em você, vai ver Deus em você, parecer essa pessoa é diferente, há algo diferente nela, ela não anda pelas suas cobiças, pela natureza corrompida, mas ela é guiada pelo Espírito de Deus. E diz aqui, não é? Mas o fruto do Espírito, você tem que refletir esse fruto do Espírito, é amor, né? Pessoas que não amam, pessoas que odeiam, as maledicências, né? Isso tem que ser extirpado. E ele fala, mas o fruto do Espírito é amor. Ele tem que refletir amor, há de ter uma mudança interior. Isso é trabalho do Espírito Santo em nós, quando nós nos colocamos de acordo com Ele e o recebemos e deixamos Ele nos guiar e amoldar a nossa vida. A alegria, não é? A alegria não tem a depressão mais. Agora eu vivo num mundo de regozijo, de alegria, porque o meu guia é o Todo-Poderoso, é aquele que me ama com amor que excede a todo entendimento. Eu não ando mais, né, nas preocupações e nas angústias, né, nas ansiedades. E ele prossegue, paz. Você anda em paz, porque você sabe que o Todo-Poderoso é o teu ajudador. Você não teme mais ao que o homem possa fazer a você, né? Não teme ao homem, porque você tem em você um ajudador, que é o Todo-Poderoso, que é o Espírito de Deus, que vai ajudar você. Ainda ordena ao exército de Deus, que composto dos seus anjos, para te guardar e te livrar de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa, de todos os ataques contra você. Ainda que um exército se acampe contra você, ainda você não vai temer, porque você é sustentado, você é guardado pelo Todo-Poderoso. Você então anda e caminha e vive em paz. Você não vai preocupar com o dia de amanhã, não é? Porque você sabe que o Senhor já preparou uma mesa diante de você na presença dos seus adversários. Ele já ungiu a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Olha bem,
né? Então, longanimidade, você é paciente, né? Tem uma longanimidade, você controla a sua ira, a sua raiva, o seu desespero, a sua ansiedade, mas ela é controlada por uma longanimidade, quer dizer, é uma bondade extrema, benignidade, bondade, fidelidade. Você é fiel naquilo que você fala, naquilo que você se compromete, naquilo que você contrata, você passa a ser fiel, não é? Mansidão, reflete um caráter de mansidão, não é? Então, mas Cristo foi crucificado, não é? Mas você vê que quando ele é interrogado, ele é acusado, ele se cala porque ele não se revolta, ele não mostra ira, nem raiva, nem desejo de vingança, mas ele manso, ele se calou, ele fechou a sua boca perante os seus acusadores, e não abriu a boca, e foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Quer dizer, ele demonstrou ali qual é o caráter do Espírito de Deus, quais são as qualidades que devem povoar a nós, né? E ele prossegue: mansidão, domínio próprio, né? Um homem cheio de paixões, de cobiças, de avarezas, de invejas, de ciúmes, de medos, né? De ansiedades, de perturbações. Mas ele vem colocar: eu dou a vocês domínio próprio, sejam guiados pelo Espírito Santo e vocês terão domínio próprio, né? Tudo aquilo que se levanta contra você, vocês têm um centro de força, você está no centro de força, você está na paz, né? Então você tem domínio próprio, você domina as suas paixões, porque você sabe que o Senhor é o teu advogado, né? Jesus é o advogado dos advogados, ele é o teu defensor. Você não vai temer de más notícias. A Bíblia diz que o justo não temerá de más notícias. Ele tem um domínio próprio, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que possa notícias ruins vir para você, ainda que possam assoprar ventos e tempestade contra você, mas você edificou a sua casa sobre a rocha, você edificou a sua casa, a sua vida sobre a palavra de Deus, você anda no Espírito de Deus, e o Espírito de Deus habita dentro de você. Então você é alguém que é diferente nessa terra, porque a palavra diz: há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Glória a Deus. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. É isso que Jesus veio fazer. Ele não é uma religião, ele não veio fazer você ir a lugares distantes e visitar lugares onde ele andou. As pessoas, eu vejo onde Jesus andou, vamos lá, e as pessoas beijam as pedras, né? Aqui Jesus nasceu, tem uma pedra, tem uma estrela aqui, as pessoas vão lá e beijam, né? Vamos aonde Paulo andou, no caminho de Emaús, vamos também andar. Isso não muda você, isso não muda a natureza humana, isso não faz da natureza humana melhor, não há mudança. Por isso que ele fala: a geração de dura cerviz que sempre resiste ao Espírito Santo. Vocês mataram os profetas e vocês ornam-lhes os túmulos. Vocês são sepulcros caiados, né? Que por fora estão caiados, estão aparentemente limpos, mas por dentro vocês cheiram a carne podre, cheiram mal. É essa transformação que Jesus veio fazer, habitar dentro de você e te guiar na verdade,
sepultando as paixões humanas e dando a oportunidade de ter vida em comunhão e ser guiado pelo Espírito Santo e deixando o Espírito Santo amoldar a nós, amoldar para que possamos fazer e realizar e produzir frutos abundantes para Deus, e que essa terra seja melhor depois que você passar por ela, e que gerações possam ser mudadas pela sua vida. Você vai influenciar a humanidade, você vai influenciar a humanidade positivamente para Deus, e que você possa ser chamado um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Ah, mas eu caí, mas eu transgredi, e eu andei por caminhos que parece que não tem volta, e eu estou sendo chicoteado, eu estou sob vara de Deus. Mas ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa o tanto de fruto mau que você produziu, mas se você reconhecer a soberania de Deus sobre a tua vida, seja em qualquer momento, Ele transforma você. Ele pega os seus pecados, lança no mar do esquecimento, e você se apresenta a Ele com arrependimento, reconhecendo as más obras, mas você o reconhece como aquele que perdoa, como aquele que transforma, como aquele que santifica, como aquele que regenera a natureza humana. Então é o que João falou: se você confessar os seus pecados a Ele, você reconhece que até hoje eu produzi frutos ruins, eu não dei testemunho de Ti, eu não refleti o Teu caráter, Senhor, mas ouvindo a Tua palavra, eu aceito a Tua palavra, e eu quero que o Senhor me perdoa, e que o Senhor me dê o Teu Santo Espírito para habitar em mim, porque todos caíram, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós nos aliamos a Ele, em qualquer tempo, Ele toma os nossos pecados, lança no mar do esquecimento, e deles não se lembram mais, e Ele vai trabalhar conosco, nos guiando na verdade, no caminho reto, no caminho plano, porque o propósito dele não foi te jogar fora, o propósito dele não foi nos alijar, a nos excluir, a nos destruir. Ele não nos criou para isso, mas Ele nos criou para que nós venhamos a dar frutos para Deus, para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. O Senhor quer ser glorificado na sua vida. E você pode dizer: mas eu pequei muito, eu transgredi muito, eu fui muito longe nos erros, nas transgressões. Mas o que a palavra diz, você tem que pegar a palavra, ficar na palavra. O que a palavra diz? A palavra diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mais o Senhor é glorificado, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. É isso que Ele veio fazer, é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele quer de você. Ele não quer que você fique exteriorizado em objetos, em templos suntuosos, em pedras, em lugares onde andou certos homens ou mulheres de Deus. Não, Ele quer habitar dentro de você e levar você a fazer toda a diferença e refletir o caráter de Deus, e que você seja alguém que promova uma diferença na sua geração,
e que você tenha entrada no reino de Deus, para a glória de Deus e para a alegria nossa, em nome de Jesus. E glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te regenere. É só você: eu quero ser regenerado, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu aceito a Jesus Cristo, eu aceito a Ele como Senhor da minha vida. Senhor, vem, habita em mim, trabalha em mim e produza toda a diferença. Eis-me aqui. Eu não quero ser igual a quando aqui cheguei, mas eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero dar testemunho de que o Senhor é bom e o Senhor é poderoso para mudar o homem pecador. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória.